Provérbios capítulo 13, versículo 20. Isso. Procuro ser o objetivo o mais rápido possível, portanto já vou ler para não tomar o tempo. E o texto vai dizer assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre a aflição. Repita comigo: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Amém. Escolhi esse texto porque, pensando no que foi proposto da parte de Deus para essa noite, para as nossas vidas, ou seja, amizades boas e tóxicas que eu escolho. Repita comigo: eu escolho. Quem escolhe é a gente. E pensando nisso, eu parei para refletir, e eu acredito que o que Deus tem para tratar com a gente aqui hoje não é a respeito apenas das nossas amizades, não é a respeito apenas do nosso ciclo de amigos, mas é a respeito das nossas escolhas. Quem nós temos escolhidos para estar do nosso lado. E a gente tem que entender que as nossas escolhas direcionam a nossa vida para o centro da vontade de Deus ou para o contrário do centro da vontade de Deus. Tem escolhas que são tão simples, por exemplo, a cor da camisa que você vem aqui ou o sapato que você usa neste culto. Mas tem escolhas que são tão importantes que, se a gente soubesse, a gente daria mais valor do que a gente dá. E acontece, e pode ser que você esteja me ouvindo isso a respeito da importância das escolhas, e você possa estar pensando: nossa, mas eu já sei disso. A gente está acostumado a ouvir isso, mas a gente não está acostumado a viver de forma que as nossas escolhas direcionam a nossa vida para o centro da vontade de Deus. A gente vive de uma forma, às vezes, tão automática que a gente esquece de que as nossas escolhas são tão importantes e esquecemos de dar tanta atenção para as nossas escolhas como deveríamos. E às vezes a gente, automaticamente, de forma inconsciente, a gente tem amizade com tantas e tantas pessoas, mas a gente não passa essas amizades pelo filtro para saber se essas amizades nos direcionam para a vontade de Deus ou se elas nos tiram da vontade de Deus. E eu trago aqui comigo alguns exemplos, e eu quero tratar com vocês a respeito de pessoas que devemos colocar do nosso lado e pessoas que devemos tirar das nossas vidas. O Senhor, Ele pergunta ao povo que os iria levar para uma terra estranha. E lá eles iriam encontrar diferentes povos. Povos que não adoravam ao mesmo Deus que eles, povos que não davam a atenção que deveriam para Deus. E essas pessoas viviam de uma forma qualquer, essas pessoas viviam de qualquer jeito. E essas pessoas não tinham no seu coração a presença de Deus. E aí o Senhor vai dizer assim: vocês vão ver essas pessoas, mas sabe o que você faz? Você tira ele do meio de vocês. Ou seja, não tenha amizade com eles. Não faça e não crie nenhum tipo de relacionamento. Não crie nenhum afeto por eles. Porque eles vão te tirar da minha presença se você manter uma amizade com ele. Eles vão fazer com que vocês adorem o Deus deles e vão deixar de me adorar. E aí o final diz assim: isso será para você um laço. Portanto, tem pessoas que, se você manter perto de você, se você manter perto da sua casa, vai se tornar para você um laço. Mas está na hora de tirar os laços da sua vida e passar pelo filtro. Quem deve estar na sua vida? Quem deve frequentar a sua casa? Quem deve ter algum tipo de relacionamento com você? Mas aí vai dizer também que o tempo passa, e esse povo começa a ver essas pessoas que o Senhor falou assim: não tem amizade com eles. E aí o povo vai falar assim: eu quero viver igual a eles. Eu acho que eu quero viver igual eles vivem. E aí vai dizer que o povo chega e fala assim: eu quero um rei. Todos os outros povos têm um rei, todas as outras pessoas têm um rei, então a gente quer ter um rei também. Mas essas pessoas, elas não tinham a presença de Deus. E às vezes, quando a gente começa a olhar as pessoas que estão em nossas voltas, dá vontade de viver como eles. Às vezes, cria-se um desejo no nosso coração de viver como os outros vivem. Mas a gente tem que entender que tem pessoas que, se a gente manter perto, vai nos afastar da presença de Deus. Só que tem também
Um exemplo muito importante que eu trago comigo é Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses são os seus nomes babilônicos. E a palavra de Deus vai dizer que, certa vez, Nabucodonosor levanta uma imagem e diz assim: eu quero que todo mundo adore essa imagem. Esse será o Deus de vocês agora. Quando tocar o hino, vocês vão se dobrar diante dessa imagem. E aí 3 amigos, crente, fiel ao Senhor, presença do Espírito Santo, vixe agora, estamos em terra estranha, mas não vamos nos dobrar. Aí diz que o hino toca, todo mundo se dobra, os 3 amigos. Não se dobra não, fica de pé. Um amigo fortalece o outro e diz: não se dobra não, fica de pé. E o que acontece é que nós estamos vivendo em um tempo onde uma imagem está sendo estabelecida pelo rei desse século. Essa imagem é o que? Os prazeres. Só que você tem que escolher qual é o seu amigo que diante dos prazeres vai dizer: seja fiel. Qual é o seu amigo que diante dos prazeres desse mundo, diante dos outros que se prostram, vai dizer para você: continua fiel. Porque é muito fácil a gente ver pessoas que falam: vai lá, faz isso aí mesmo, faz o que você quer, se dobra aí, ó, se joga nesse mundo. Mas cadê os verdadeiros que diz para você: não, continua fiel? Portanto, é importante a gente filtrar e saber quem que eu jogo para longe e quem que eu trago para perto. Porque ainda as pessoas chegam até a dizer que não, você é crente, você tem que ser amigo de todo mundo, você tem que andar com todo mundo. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Jesus andou com todo mundo, mas Jesus não foi amigo de todo mundo. E às vezes o problema é que a gente quer ser amigo de tanta gente, e a gente não passa pelo filtro. Quem que deve ser meu amigo de verdade, quem não deve? Será que eu estou sendo amigo de pessoas certas? Ou será que eu estou sendo amigo de pessoas erradas? Porque se você não filtrar isso, os planos de Deus para a sua vida não vão se concretizar. Marcos capítulo 5, versículo 21, vai contar a história da cura da filha de Jairo. Diz que Jesus estava tranquilo, chega Jairo: Senhor, minha filha está muito doente, vai por favor até a minha casa, coloca a mão nela a fim de que ela seja curada. Jesus fala: vamos lá. Jesus está indo tranquilo. Enquanto Jesus está indo, vem do caminho um dos servos de Jairo: nem precisa vir mais, sua filha já morreu. Deixa o mestre em paz aí, para que ele vai lá se sua filha já morreu? Mas aí Jesus fala: vamos lá, continua. Vamos lá na sua casa. Aí a palavra vai dizer que quando Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo em desespero, todo mundo chorando, gritando, desesperado. Jesus fala assim: calma aí, a menina não morreu, a menina está só dormindo. E aí diz que riam de Jesus. Mas aí Jesus vai dizer: sai da casa para o milagre acontecer. Portanto, a gente precisa entender que para o milagre de Deus acontecer na sua vida, tem gente que precisa sair antes, senão o milagre não acontece. E tem gente que está na nossa vida e não permite que a nossa vida vá para frente. E às vezes a gente se pergunta, se questiona: meu Deus, o que está acontecendo que a minha vida não vai para frente? Experimenta tirar aquele amigo seu que só te atrasa para você ver se sua vida não vai para frente, se o milagre não acontece. Aleluia. E às vezes a gente esquece, mas Jesus te trouxe aqui para te falar: tira essas pessoas, que eu quero te levar a experimentar mais de mim. Mas um problema que nós temos é que nós queremos às vezes enxergar as coisas apenas com os nossos olhos espirituais. Às vezes a gente pensa que o que nos atrasa, que o que acaba com a nossa vida é apenas demônio, é apenas o diabo, mas nós acabamos nos esquecendo e vivemos só fugindo do demônio, só correndo do diabo, e às vezes esquece de fugir das pessoas que acabam com a nossa vida. E uma coisa muito interessante é que no livro de Isaías, capítulo 6, vai dizer e contar uma das experiências mais impressionantes de Isaías. E nela tem uma coisa muito interessante. Isaías vai dizer assim: Senhor, os meus lábios são impuros,
porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu sou assim porque eu vivo no meio de um povo desse jeito. Eu tenho esses comportamentos porque eu vivo no meio de um povo que tem esses determinados comportamentos. E a gente tem que entender que nós vamos ser o reflexo das pessoas que estão ao nosso redor. Então, às vezes a gente até se esquece e a gente não presta atenção, talvez no seu trabalho, que você passa toda semana, tem uma pessoa que tem comportamentos que você não gosta. E às vezes você não percebe, mas você tem esses mesmos comportamentos. Às vezes a gente não percebe, mas a gente vive igual aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós absorvemos isso. Nós contraímos isso. E nós vamos absorvendo tudo que as outras pessoas fazem. Por exemplo, eu acho até engraçado, na verdade ainda tenho um amigo, e ele chegou na igreja onde eu congrego, e o menino fala todo engraçado, fala de um jeito diferente, e aí eu fui perceber, cheguei em casa, estava falando igual ele. Apenas alguns dias que eu tinha conversado com o menino e estava falando igual o menino, mas eu não percebia isso. Mas as pessoas que estão em nossa volta, nós refletimos elas em nossas vidas. Portanto, é importante a gente saber quem você quer refletir. Você quer ser o reflexo de quem? Qual é o amigo que tem um bom reflexo para a sua vida? E nós sofremos muito a respeito de amizade, porque nós não sabemos dizer não. Nós não sabemos colocar limite nas coisas. Às vezes você tem algum amigo e você fica mendigando aquela amizade. Tem coisa que ele te chama para fazer e você não quer. Fala, vamos? Vamos. Você não quer, mas você faz por medo de perder aquela amizade. Uma amizade que, por vezes, não vale nada. Mas você acaba criando um sentimento por aquela pessoa e por aquela amizade que você fica tão triste em perdê-la. E você começa a falar sim para tudo. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos em tal lugar? Vamos. Às vezes a pessoa fala até coisas que contradiz com os seus princípios e com os seus valores, e você fala sim. Quando o Espírito Santo no seu coração fala não. Com medo de perder uma amizade sem valor. Mas hoje chegou o dia de você chegar lá segunda-feira na sua escola, na sua faculdade, e dizer para o seu amigo, estou indo servir a Jesus, quer ir? Vamos, não quer? Fica, porque eu vou. Portanto, a gente tem que saber colocar e impor limites nas coisas, impor limites nas situações, porque quando a gente fala sim para tudo, a gente acaba se perdendo de nós mesmos. E a gente acaba se perdendo disso aqui. Porque desde o início, Deus falou não para a gente. Não comerás do fruto. História passa. Não adorarás os outros deuses. Não matarás. Não furtarás. Portanto, é importante a gente saber falar não para as coisas. E não dizer sim para tudo que a gente escuta e tem desejo. Tem amigos que parecem ser tão bons, e realmente eles são bons amigos. Bons amigos para tomar um sorvete com você no final de semana, bons amigos para comer um lanche numa sexta-feira, bons amigos para ir para farra, para fazer outras coisas, mas quando você mais precisa, quando você está no fundo do poço, cadê eles? Cadê os nossos amigos? Quando nós mais precisamos, onde eles estão? Onde estão os amigos que às vezes nós consideramos tanto, mas na verdade não se preocupam nem um pouquinho com a gente?
E aqueles que se preocupam, nós damos pouco valor. Às vezes, a sua líder quer que você se esforça. O desejo da sua líder, ela pega no seu pé. O seu pastor pega no seu pé. E às vezes nós falamos, nossa, que líder chato, que pastor chato. Mas são eles que colocam o seu nome de madrugada na oração e não esquecem de você. E às vezes nós damos pouco valor para aqueles que dão valor para a gente. E damos muito para as pessoas que chegam em nossa vida em tão pouco tempo. E acaba tomando o valor daqueles que realmente nos amam. Às vezes, por causa de uma simples amizade, nós negociamos relacionamento com pai, relacionamento com mãe. Às vezes, por causa dos conselhos maus dos seus amigos, o seu pai para você se torna um retrógrado, se torna um quadrado, e você dá mais valor para os seus amigos do que para um pai que te ama. Portanto, o que o Senhor tem hoje é decisão. Está na hora de decidir quem vai ficar e quem vai embora. Está na hora de decidir. Porque a gente reconhece quem é bom e quem é ruim para as nossas vidas. Essa dificuldade a gente não tem. Às vezes a gente quer se fazer de bobo. A gente quer colocar umas vendas nos olhos e falar, não estou vendo isso, não. E continua na mesma. É muito fácil ver quem presta e quem não presta para a nossa vida. O difícil é tomar a decisão de tirar. O difícil é olhar para a cara da pessoa que você tanto gosta e dizer, não posso mais ser seu amigo, porque você me afasta da presença de Deus. É isso que é difícil. Mas para isso precisa de coragem. E precisa entender que se essas pessoas não saírem da casa, o milagre não acontece. Se essas pessoas não saírem da casa, a gente não recebe mais. A gente não experimenta mais de Deus. Tem também um texto, uma história muito interessante, história de Davi. Certa vez Davi estava tranquilo, falou assim, que vontade de tomar uma água do poço de Belém. Para quem conhece essa história, sabe que o problema de tomar essa água era que aquela terra estava sitiada pelos filisteus, inimigos do povo de Deus, inimigo de Davi. E Davi queria tomar aquela água, mas ele não podia. 3 valentes escutaram isso, falaram, vamos lá pegar uma aguinha para Davi. Pegaram a água para Davi, toma a água, Davi. No meio dos inimigos, ouviram o que Davi queria, foram valentes e o ajudaram a conquistar. Os seus amigos, quando escutam os seus sonhos, quando escutam as suas vontades, qual é a reação deles? Será que os seus amigos estão tão dispostos assim a te ajudar? Estão tão dispostos assim quando escutam os seus sonhos? O que você tem? Porque às vezes nós dizemos algumas coisas para os nossos amigos que ficamos até chateados. Às vezes você tem um sonho, não, mas isso é muito difícil para você. Não, mas nossa, nessa situação, no mundo que a gente vive hoje, às vezes a gente fala, nossa, meu sonho é ter esse carro, olha que lindo. Seu amigo, não, mas gasolina está muito cara. Imagina para andar com um carro desse. Às vezes os jovens querem casar, não sei quem quer casar aqui, e fala para amigo ou para o amigo, nossa, quero casar. Aí o amigo, não, mas mulher de Deus não tem hoje em dia não, é difícil. Homem de Deus hoje em dia é difícil. Mas tem, não tem aqui na casa? Amém. Oi? Tô. Deixa essa conversa para depois. Deixa essa conversa para depois, pastor. Mas as pessoas começam a colocar defeito
nos nossos sonhos e não estão dispostas a nos ajudar. Ou às vezes tem pessoas que você conta e ela não fala nada, não concorda, nem discorda, mas por dentro o coração morre de inveja. Mas quiser ter sucesso nos seus objetivos, tem que ter valente do lado. Senão não funciona. Se não tiver valente do lado, não funciona. Portanto, escolha hoje colocar os valentes do seu lado. Escolha hoje colocar pessoas que lutam por você, que colocam as suas forças juntamente no seu propósito, pessoas que chutam para o mesmo gol que você. Porque às vezes você fica mendigando amizades que não tem 10% da consideração que você tem por elas. Mas o relacionamento mais tóxico que nós possamos imaginar, o relacionamento tóxico mais intenso que nós possamos imaginar e que eu quero trazer aqui, é o relacionamento com o mundo. O relacionamento com os prazeres da carne. O relacionamento com as coisas que não se encontram nesse livro. Porque às vezes nós damos tanta importância para ter um relacionamento com as coisas do mundo e não damos nem isso sequer, uma gotinha de importância para um relacionamento com Deus. Às vezes, até de forma inconsciente, nós achamos que um culto de sábado é o suficiente. É um relacionamento tão grande. E vivemos o resto da semana desfrutando de um relacionamento com o mundo. Amém. É isso que é um relacionamento tóxico. É isso que te destrói. E que às vezes nós não conseguimos entender. Coisas tão simples dá tanta importância para o que não tem valor algum. E nós não entendemos que melhor amigo é Cristo. Nós não compreendemos quão maravilhosa e quão saudável, como o tema que foi escolhido, é a amizade com Jesus. Tem coisas que nos destrói. A hora que eu li a palavra tóxico no tema que foi escolhido, eu pensei, o que é tóxico? Tóxico é uma coisa venenosa que vai nos matando pouco a pouco, sem que a gente perceba. E às vezes nós desfrutamos de relacionamentos que vai acabando com a gente de uma forma. Às vezes é tão bom você estar com algumas pessoas, mas quando você chega em casa você vai raciocinar, você vai pensar em como aquelas pessoas te tratam, às vezes até te diminuem na frente de outras. Isso vai te matando por dentro. E a gente se esquece que melhor amigo e verdadeiro é só Jesus. Mas experimenta hoje desfrutar de um relacionamento saudável e verdadeiro com Deus. Experimenta hoje dobrar seu joelho quando chegar em casa e falar tudo o que você tem vontade para Jesus. Experimenta hoje fechar a porta do seu quarto e entender e compreender que existe um verdadeiro amigo que te chama. Que existe um verdadeiro amigo que te valoriza como nenhuma outra pessoa valoriza a sua vida. Um amigo que por você tem um amor sacrificial, a ponto de entregar a sua vida para que você ouvisse essa palavra hoje. Portanto, o que o Senhor tem para hoje é: dê mais valor ao amigo verdadeiro que nunca deixou de segurar a sua mão. E deixa de dar valor para quem não tem consideração alguma por você. Porque nem todo mundo que você pensa ser seu amigo
é seu amigo. Nem todo mundo que você pensa te dá tanta importância, tá nem aí para você. Portanto, não fica mendigando a amizade, pensando que elas são as únicas que você tem. Tem muita gente boa que às vezes a gente não quer ser amigo, sendo que são elas que são amizades verdadeiras. Às vezes a gente perde tanta coisa por causa de um amigo. Eu nasci num lar cristão, sempre fui crente da igreja. Entrei na adolescência, eu e meu irmão tivemos uma fase muito difícil. Por quê? Amigos. Íamos na igreja, mas os amigos não eram da igreja. Íamos na igreja, mas os amigos estavam nem aí para Jesus. Até que a gente começou a se envolver mais com esses amigos, e a gente viu que ir na igreja não bastava de nada. Ir na igreja não adiantava nada, porque os amigos que a gente tinha, aquela porção de Deus que a gente pegava no domingo lá na igreja, na segunda-feira o amigo já tirava. Por quê? Por causa de amizade. Mas chegou uma vez, bastou uma vez, para Jesus olhar nos nossos olhos e dizer: hoje é decisão de continuar com aqueles amigos ou de conhecer o verdadeiro amigo Cristo. Mas uma decisão teve de ser tomada. Hoje, cadê os amigos? Não temos mais aqueles amigos. Alguns deles mortos, alguns. Não foi só um não, foi mais. Outros presos. E os que não morreram e que não foram presos, hoje estão no mundo das drogas, afundado. Se não tivesse nós tomado uma escolha, talvez seria eu que não estivesse aqui hoje. Não tomei essa escolha por iniciativa própria, porque eu reconheci o meu erro, não. Nós temos uma coisa que chama Espírito Santo. Uma coisa que chama Espírito Santo, que lá no fundo testifica. Lá no fundo testifica com a gente, diz: isso aí não é para você não. Essa amizade não é para você não. Prova para ver tirar as pessoas que te atrasam da sua vida. Para você ver. E a partir do momento que eu tirei essas amizades, eu comecei a viver coisas que eu nunca imaginava antes. Experiências que eu nunca imaginava antes. A partir do momento que eu não mandei mensagem mais para aqueles amigos, adivinha quantos deles me mandaram mensagem de volta? Perguntando: e aí, Kaique, como que você tá? Você tá bem? O que aconteceu com você? Você sumiu? Nenhum deles. Porque às vezes a gente dá tanta importância para quem tá nem aí pra gente. Porque se hoje eles perdem a sua amizade, amanhã eles arrumam outro que para eles são bobo, igual a gente, e para eles está bom demais. Eles usam essas pessoas como querem, fazem o que querem, e essas pessoas continuam na mão deles, como se fossem um objeto. Mas nós precisamos reconhecer hoje quem vai ficar do nosso lado e quem nós vamos tirar. Fiquem em pé comigo, por favor. Portanto, o que o Senhor falou com a gente nesta noite foi: está na hora de tirar pessoas do seu redor. Você mesmo sabe quem são.
Você mesmo sabe. Deus não vai chegar, mandar um carro de fogo e vai falar assim, tira tal pessoa, não, você sabe quem é. Mas não fica mendigando essa amizade, porque o Senhor quer te conectar com pessoas que te levarão mais perto da presença dEle. Portanto, começa agora a filtrar. Quem daqui para frente que você vai guardar no seu coração e quem que não pode mais andar do seu lado. É triste a gente deixar pessoas que nós tanto amamos. É triste a gente ter que tomar essa decisão de olhar no fundo dos olhos da pessoa e dizer: você não dá para andar comigo mais. Mas agora a pergunta fica séria, o papo fica mais franco. Que amigo tem sido você? Que amigo eu tenho sido? Como eu tenho influenciado as pessoas ao meu redor? Jesus andou no meio de todos, não foi influenciado por todos, mas influenciou a todos. Como você tem andado no meio de todos aí fora, influenciando ou sendo influenciado? Se for influenciando, como você tem influenciado? Ou se foi sendo influenciado por quem? Está na hora de entender. As nossas escolhas são mais sérias do que nós imaginamos. As pessoas que nos rodeiam são mais sérias do que imaginamos. Mas experimenta chegar naquele seu amigo e fazer um convite para ele. Experimenta chegar naquele amigo e dizer: infelizmente, a sua conduta está indo contra os meus princípios e valores, mas eu não quero perder você não. Eu quero que você venha comigo para Jesus. Experimenta falar isso para aquele amigo, que às vezes você tanto ama, mas se ele não quiser, não perca Jesus por causa de um amigo não. Não perca Jesus por causa de um amigo. Porque verdadeiro amigo é Cristo. Verdadeiro amigo é aquele que se entregou para você. Esse sim é o que merece sua atenção. É aquele que merece toda a sua força, todo o seu vigor. Orem comigo do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, do seu espírito, e comece a entregar na sua oração agora os seus amigos. Ou às vezes você pode olhar para o seu passado e você pode dizer: meu Deus, como seria diferente a minha vida se eu tivesse feito outras escolhas, se eu tivesse escolhido outras pessoas para estar do meu lado. Mas Deus te dá aqui uma nova chance de você escolher. Não basta reconhecer, tem que fazer a escolha e tomar a decisão. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças damos a Ti por este momento maravilhoso. A Sua graça e a Sua presença se manifesta neste lugar. O Seu amor por nossas vidas é tão grande que nós não possamos nem sequer imaginar e ter uma dimensão desse amor, Jesus. Mas de umas coisas nós sabemos: Ele é tão grande, que nos alcançou nesta noite. Senhor, nós queremos pedir a Sua direção, Jesus, a fim de que o Senhor ilumine os nossos passos e as nossas decisões, para que possamos provar mais de Ti, provar mais de Sua presença. Que as pessoas que estiverem do nosso lado nos direcionem apenas para o centro da Sua vontade. Coloca pessoas no nosso caminho, Jesus, que nos farão reconhecer que a melhor coisa é estar na Sua presença. Senhor, nos perdoa pelas vezes que demos tanta atenção a coisas que não deveríamos, a pessoas que não deveríamos, e depositamos a nossa força, Jesus, o nosso vigor
em coisas que se passaram e nós perdemos, em pessoas que se foram e nós perdemos. Mas nos leva, Senhor Jesus, a partir de hoje, a uma nova perspectiva de vida, Jesus. Que a partir desse culto a nossa vida nunca mais seja a mesma. Esse é o desejo do nosso coração, Jesus. Conhecer mais de Ti, o verdadeiro amigo, que tanto se importa pela nossa vida, que tanto se importou por nós, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não é apenas nosso amigo. O Senhor nos fez mais que amigo. Para você não foi o suficiente apenas perdoar os nossos pecados, mas foi nos fazer filhos. Filhos seus, ó Deus, por meio da sua graça e da sua misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite, ou melhor, a palavra que o Senhor tem para vocês essa noite. Portanto, a partir de agora, comece a colocar prioridade na escala de amizades da sua vida. Dê atenção, dê valor e coloque do seu lado pessoas que te direcionam não para outro lugar, senão apenas o centro da vontade de Deus. Porque se as outras continuarem do seu lado, ou a sua vida continua no mesmo lugar e não sai mais, ou só andar para trás. Portanto, escolha hoje. É o que o Senhor tem para nós. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.